Glória a Deus. Bom dia, igreja. Só os vivos dizem amém. Só quem está vivo dá um brado de glória. Mistura o seu glória com aleluia e amém. Quero convidar você a se colocar sobre os teus pés. Aleluia. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, totalmente, exclusivamente ao Senhor que é santo, ao Senhor que é poderoso, ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Queremos nos lançar, Senhor, em Ti e dizer ao Senhor o quanto nós confiamos no Senhor. Queremos nos lançar, Senhor, em Teus braços, nos jogar, Senhor, em Teus braços, para dizer ao Senhor que somos confiantes no Senhor, somos dependentes do Senhor. Queremos dizer ao Senhor que nesta manhã de domingo, o meu coração, Senhor, ele queima. O meu coração, Senhor, ele arde, Senhor, pelo anseio e pelo desejo do Senhor, ó Pai. Senhor, o meu coração, Senhor, ele ferve, ele queima, Senhor, pela Tua presença. Meu coração, Senhor, ele está, Senhor, queimando, Senhor, Senhor, pela presença do Senhor neste lugar. Queremos dizer ao Senhor que o Senhor é aquele que tem total liberdade neste lugar. A igreja é do Senhor, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E como igreja que nós somos, ó Pai, nós dizemos ao Senhor que Tu és aquele Senhor que tem, Senhor, todo o comando, toda a direção vem do Senhor. E nós nos submetemos, Senhor, à vontade total do Senhor nesta manhã. Eu me submeto, Senhor, à vontade do Senhor, eu me submeto, Senhor, ao desejo do Senhor. E dizer a Ti, Espírito Santo de Deus, amigo, companheiro, fiel, doce Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Se sinta à vontade, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Oh, Espírito de vida, Espírito que vivifica, Espírito que renova, que restaura. Traz renovo nesta manhã, aquele que precisa. Traz restauração para aquele que nesta manhã precisa. Traz cura para aquele que precisa, Deus. Traz o novo do Senhor nesta manhã, Senhor, sobre nossas vidas. Oh, aleluia. Queridos, abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo de número 17. Aleluia. Primeira Reis, capítulo de número 17, quem achou dá um brado de glória. Diz assim a palavra do Senhor, quem não achou diz misericórdia, que alguém vai usar de misericórdia com você. Amém? 1 Reis, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe, tão certo como vive e a fé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Amém?
Assenta no seu lugar dando glórias. A palavra do Senhor, ela aqui nos apresenta um homem chamado Elias. E a Bíblia aqui, ela nos fala que Elias, ele habitava em Gileade. A Bíblia nos diz que ele era uma pessoa que estava face a face com Deus, estava na presença de Deus. E Elias, ele se revolta com o quadro no qual os seus olhos ele contemplava. Elias, ele se posiciona de uma forma, querido, que nos chama a atenção. Nós, como igreja, nós, como servos do Senhor, ontem eu recebi um vídeo de um pastor, da família também, até postei num dos grupos da igreja, e no final do vídeo eu fiquei chocado porque no Canadá, um pastor estava sendo autuado, estava sendo recebendo uma multa por estar falando do Evangelho, por estar pregando a palavra do Senhor ao ar livre. E no final daquele vídeo eu me senti assim, revoltado com aquela situação. Porque as coisas, elas estão caminhando para uma proporção em que, se nós como igreja, nós não agirmos, se nós como igreja, nós não nos posicionarmos, se nós como igreja, nós, além de orarmos que nós devemos orar, nós devemos também tomar posições como pessoa e como igreja que nós somos. A Bíblia nos diz que Elias, ele se revolta, e a revolta de Elias levou ele a lançar uma palavra. E ele declara assim, olha, que não haveria chuva e nem orvalho segundo a palavra dele. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor, que quando Deus, ele ouve ele, quando os céus ouvem a palavra de Elias, os céus, ele se mobilizou e ele fechou-se a favor de Elias. A primeira coisa que a Bíblia nos diz, que após Elias lançar a palavra do Senhor nos diz, que depois veio a palavra de Deus, veio a palavra de fé a Elias, ordenando a ele, dizendo a ele, retira-se daqui, sai daqui, vai para a beira do ribeiro, porque lá tem água. E aí o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor nos diz assim, o Senhor fala assim, vai para a beira do ribeiro, porque lá já tem água. E eu já ordenei, eu já mandei com que os corvos te sirvam. Preste atenção, querido, olha aqui. Toda ação provoca uma reação. Amém? Amém ou não amém? Fala assim, toda ação provoca uma reação. A ação de Acabe leva Elias a também agir. E a ação de Elias levou os céus também a agir a favor dele. Muitas das vezes, amado, nós não prestamos atenção nas coisas. Nós não prestamos atenção no que está acontecendo ao nosso derredor. E por nós, muitas das vezes, nós não prestamos atenção. Nós acabamos, nós deixamos com que exercemos o poder da palavra. Há poucos dias eu fiz uma viagem, eu fui graciado com uma semana e glória a Deus por isso. Mas o que mais me chamou a atenção que no decorrer da viagem eu fui numa casa com as pessoas que nos levaram. E
Mal estacionamos o carro, nós nem havíamos saído do carro. A irmã falou assim: pastor, o senhor vai ter que orar porque tem capeta. E eu falei assim: gente, aonde tem capeta que eu não vi? Tem gente que, não que ele não exista, amado, existe. Mas tem gente que vê capeta em tudo. E eu entrei na casa e tinha duas pessoas, tinha duas mulheres sentadas lá na mesa que estava na cozinha. E quando eu entrei, eu as cumprimentei, e eu percebi que uma delas estava com um semblante bem caído. E eu olhei um pouco mais para ela e eu percebi que havia ali opressão na vida dela. Ela estava oprimida. E o pessoal da casa nos chamou para ir lá para a sala, e a gente foi, conversa vai, conversa vem. A irmã então falou assim: pastor, vai expulsar capeta? Aí eu falei assim: irmã, eu não sei, se a pessoa quiser que a gente ora. E ela foi e chamou a mulher e falou assim: você quer que o pastor ore por você? E ela disse assim: eu quero. Aí eu comecei a orar por ela. Mas a minha oração por ela não foi para que Deus viesse, para que o Senhor viesse libertar ela. Eu não pedi para que aquele espírito de depressão que estava visível sobre ela saísse, mas o meu coração encheu de algo assim: Senhor, o teu amor também foi demonstrado por ela. E as únicas palavras que saíam era só falando do amor de Deus, um amor que transforma, um amor que cura, um amor que liberta, um amor que traz o novo, um amor que muda a história. E aquela mulher, ela só ali ouvindo. E quando eu terminei de orar, eu falei assim: sabe que Jesus te ama? E ela disse assim: eu sei, eu também amo Ele. Eu falei assim: amém. Aí eu falei assim: a senhora sabe que Jesus te ama? E ela disse assim: eu sei. E eu insisti, e eu falei assim: a senhora sabe que Jesus te ama? E ela falou assim: olha só, eu sou católica, eu não sou crente. Eu falei: não, eu não estou aqui falando de religião, não estou aqui levantando placa, eu estou falando de um amor de Deus. Um amor que levou Deus a demonstrar através de atitude, que foi dar o seu filho. A senhora entende este amor? É deste amor que eu estou falando para a senhora. É este amor que eu estou apresentando à senhora. É um amor que foi demonstrado por atitude. É um amor que não só ficou só em palavras, mas um amor que levou alguém a derramar o sangue dele, precioso também pela sua vida. E aí eu percebi que aquela mulher, ela começou a mudar o quadro dela. Eu comecei a perceber que um semblante de resistência nela já estava caindo. E eu percebi que ela começou a chorar. E eu fui e falei assim: olha só, preste atenção. Não importa o que aconteceu no seu passado. O que mais importa é que o seu passado pode ser esquecido. E o seu futuro está baseado no seu passado. E ela falou assim: mas por quê? Aí eu falei assim: sabe por quê? Porque a senhora tem que voltar lá atrás e liberar perdão por algo que aconteceu lá atrás. E ela disse assim: pastor, mas é difícil. Aí eu falei assim: pode ser difícil, mas não é impossível. Mas a sua cura, ela vai ser a partir do momento em que a senhora liberar o perdão. E ela falou assim: pastor, não dá. E eu falei assim: dá sim. A senhora quer continuar do jeito que está? E aí o Espírito começou a falar coisa que eu não sabia da vida dela, só Deus sabia. Eu fui e falei assim: que olha, a senhora já está indo já pelo terceiro casamento, e esse terceiro casamento está por acabar. Quando eu falei assim, ela abaixou a cabeça e começou a chorar, e ela disse assim: pastor, é o meu terceiro casamento, eu já separei de 2, e este aqui também já está por um fio. E eu fui e falei assim: é por causa do teu passado.
O teu passado está te prejudicando, a senhora, a viver o melhor para a tua vida. O teu passado está impedindo a senhora de viver aquilo que Deus tem para a senhora. E ela desabou no choro. E aí o Espírito começou a me mostrar coisas da vida dela que só ela sabia. Porque ela até então não tinha falado com ninguém. E eu fui e falei assim, olha, eu sei que nós estamos no meio de pessoas aqui que são conhecidas, mas eu sei que talvez tem pessoas aqui que não sabem da sua vida. Mas o Espírito está me falando aqui, e se a senhora me liberar, eu falo, se também não liberar, eu vou entender também, mas eu vou falar com a senhora o seguinte: o seu futuro, o seu casamento, a sua vida, o seu relacionamento, a sua vida sentimental, ela só será mudada a partir do momento em que a senhora entender o poder de um perdão. E aí ela falou assim, pastor, então, não tem jeito, porque eu não consigo. E ela insistiu, e eu fui e falei assim, olha só, sabe por que a tua vida está assim? Porque a senhora está insistindo na palavra. Todo o tempo a senhora tem dito assim, olha, não tem como, não há meio, é impossível. A senhora sempre está colocando a impossibilidade à frente. A senhora está olhando para as coisas lá atrás, está vendo que é impossível a sua vida mudar, mas eu tenho algo para te dizer. E eu falei assim com ela assim, basta senhora, dizer o nome e falar para ele assim, olha, eu te perdoo. Quando eu falei a mulher caiu de joelho. E eu me segurando para mim não falar. E ela foi e falou assim, vão ali na cozinha. E eu fui com ela na cozinha. Eu fui e falei assim, a senhora precisa voltar a um tempo atrás da sua vida. E ela disse assim, pastor, é impossível. Aí eu falei assim, não é impossível. Ela falou assim, é doído, é doloroso. Dói demais. Eu falei assim, tá, mas essa dor só vai passar quando houver cura. E a cura está baseada no seu perdão. E ela foi e falou assim, mas não tem jeito. E eu fui e falei assim, não pode ter jeito para a senhora. Mas para Jesus, para o Deus que eu creio, para o Jesus que eu creio, eu sirvo, tudo para Ele é possível. Pode ser impossível para a senhora porque é doloroso. Pode ser impossível para a senhora porque dói, está lá dentro. Mas se a senhora quiser, querida, é só a senhora liberar o perdão. E ela foi e falou assim, eu quero, mas eu não consigo. Aí eu falei assim, então já tem um ponto bom, a senhora quer. Eu fui e falei assim, então ora comigo. Eu fui e falei assim, Senhor, leva ela lá atrás, quando ela tinha 4 anos de idade. E o Espírito foi falando comigo. Eu fui e falei assim, volta lá atrás, há 4 anos, quando eu falei assim, ela entrou mais no grito, ela entrou mais no desespero, um grito de dor, e ela disse assim, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo no cavalo, 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 ele desceu, ele desceu, ele desceu. Eu falei assim, Senhor, agora o Senhor continua a trabalhar. E ela gritava. E eu fui e falei assim aqui, libera perdão. Chama ele, chama ele pelo nome dele, fala com ele, olha, eu te perdoo. E ela travou. Ela não queria falar o nome dele. Aquela mulher, querida, eu vou falar aqui porque ela disse lá que eu podia falar. Com 4 anos de idade, ela foi abusada por um tio. A criança de 4 anos. E ela cresceu com aquilo ali. Ela casou-se por 3 vezes. E ela tentou de todas as formas. Mas quando o marido chegava a tocar, ela corria. Ela se fechava, porque ela tinha medo. O primeiro casamento acabou por isso, o segundo acabou e o terceiro estava caminhando para isso. Estava porque não está mais.
porque eu liguei para ela na semana que eu voltei, eu liguei essa semana, porque ela falou assim: pastor, o senhor liga, o senhor conversa comigo, o senhor ora comigo, e eu falei: se eu ligo, eu vou orar com a senhora. Sabe por quê, querido, que eu estou dizendo isso nessa manhã aqui? Há poder nas nossas palavras. A palavra do Senhor nos diz aqui que Elias aqui, ele fala assim: ei, segundo a minha palavra. Nós como igreja, amado, nós precisamos entender, querido, que há poder nas nossas palavras. E nós precisamos exercer esse poder, essa autoridade que a igreja do Senhor, ela foi delegada. Fala assim: eu sou a igreja. Fala assim: eu sou a igreja. Nessa manhã de domingo, amado, fala assim: eu sou a igreja do Senhor. Fala assim: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Fala assim: a Bíblia diz que eu sou igreja do Senhor. Fala assim: e como igreja que eu sou, fala assim: eu tenho a autoridade. Fala assim: a autoridade. Fala assim: tem poder sobre mim. Fala assim: porque eu sou representante legal do céu aqui na terra. Entenda isso. Entenda isso. Ei, quando você se posiciona da maneira correta, na hora certa, no momento certo, saiba de uma coisa, querido: ei, os céus ouvem, e os céus então ele se mobiliza a trabalhar a teu favor. A palavra do Senhor nos diz que quando Elias ele libera a palavra, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: sai daqui, vai para a beira do ribeiro, porque lá tem água, e eu já ordenei os corvos, eles vão te servir. Elias foi, e a palavra do Senhor nos diz que enquanto havia água no ribeiro, os corvos vinham e trazia sobre ele o quê? Alimento. Vinha pela manhã e vinha no final da tarde. Só que aqui, por causa da palavra dele, não houve chuva. E não havendo chuva, o ribeiro veio a secar. E secando, ei, não havia água. Aí veio a ele a palavra do Senhor dizendo assim: sai daqui, vai para Serepta, porque lá eu já ordenei, lá eu já mandei. Ei, tem uma viúva lá, tem uma mulher lá que ela vai te sustentar. Ele ouve a voz do Senhor e ele vai. Chega lá, ele se depara com uma mulher amada, ei, sem esperança alguma. Ele se depara com uma mulher que não tinha esperança nenhuma a não ser de morte. Uma mulher que dentro dela só tinha uma certeza: vamos comer, vamos nos alimentar do que nos resta e depois nós iremos morrer. Mas aqui, mas ela estava diante de um homem que tinha palavra de vida. Ela estava diante de um homem, amadei, que para ele não tinha situação difícil. Para ele não havia dificuldade. Para ele não havia quadro da impossibilidade. Ele vira para ela e fala assim: faz conforme a tua palavra, faz conforme você disse que vai fazer. Entra lá dentro da tua casa, prepara o que você disse que iria preparar para você e para o teu filho, mas antes traga aqui fora, me sirva, porque assim diz o Senhor que não haverá o quê? Falta. De quê? Do azeite e da farinha. A mulher ouviu. E aquela palavra, amada, que mexeu com ela. Aquela mulher que outrora estava sem esperança de vida. Aquela mulher que outrora estava só com uma certeza: vamos comer e vamos morrer. Ela agora aqui já muda já o quadro dela. O cenário dela já é outro, porque ela prepara, ela faz conforme ela havia dito que iria fazer. Porém aqui, ela vai lá e serve ele primeiro. Sabe por quê? Porque ela creu na palavra. Ela acreditou na palavra. Ei, querido, preste atenção. Tem pessoas, amado, que vão chegar diante de você. E tem pessoas que têm chegado diante de você. Tem pessoas que Deus tem permitido que chegue próximo de você. Tem pessoas que Deus tem levado até você. Para que você possa liberar uma palavra para essa pessoa. Uma palavra de vida. Uma palavra que vai mudar o quadro. Uma palavra que vai mudar, que vai transformar a vida dessa pessoa. Deus, Ele nos coloca diante de situação, querido.
Depois que eu orei por essa mulher lá na casa, eu peguei o telefone dela e a gente saiu à tarde. Quando eu voltei mais tarde naquela casa, um primo dela, que era da casa onde a gente foi, ele falou assim: pastor, se o senhor vê o semblante dela agora, já é outro. Eu falei: sério? Aí eu fui e falei assim: sério? E ela disse que quando o senhor chegasse aqui, era para ligar para ela, porque ela queria vir aqui. Eu falei assim: então liga. E a mulher foi e chegou lá. Amado, a mulher que de manhã eu via ela com uma aparência de opressão, a mulher estava feliz, estava rindo, e ela falava assim: a minha vida começa a partir de hoje. Querido, ei, preste atenção, há poder, querido, nas suas palavras. Há poder nas suas palavras, entenda isso, querido. Tem situação que Deus vai nos levar, tem lugares em que Deus vai nos levar, tem situações que Deus vai permitir, para que nós possamos exercer o poder da palavra que a nós foi liberado, a autoridade que a nós foi liberado. Sabe por quê, amado? Porque nós fomos chamados para poder fazer a diferença. O Senhor não te chamou você simplesmente para você ficar sentado. A palavra do Senhor nos diz que nós somos representantes dele aqui na terra. A palavra do Senhor nos diz que nós somos embaixadores deles aqui na terra. Então aqui, como representante dele, amado, nós temos que manifestar, nós temos que deixar com que a glória dele, nós temos que deixar com que o poder dele se manifeste através das nossas vidas. Nós temos que deixar com que o propósito de Deus nas nossas vidas, ele seja manifesto, ele seja estabelecido aqui na terra. E uma coisa que Deus te chamou, querido, preste atenção, nesta manhã, é para que você venha fazer uso da palavra. Na hora certa, no momento certo, no tempo oportuno, no momento em que Deus, Ele vai colocar a pessoa junto a você. E o Espírito vai te dar o discernimento, o Espírito vai te direcionar, o Espírito vai te dar palavra, o Espírito vai te falar. Mas sabe por quê, querido? Que Ele vai fazer isso? Porque você com certeza está na mesma situação em que Elias, face a face com Deus. Só quem está face a face, só quem está vivendo na presença dEle, só quem vive no Espírito é que vai entender, é que vai compreender quando o Espírito trazer sobre ele as coisas, e ele então vai discernir. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, olha, Elias, ele fala assim, ó, eu estou face a face. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu estou ligado nele. Eu estou colado nele. Eu estou íntimo dele. E todo aquele que está colado, todo aquele que está íntimo, todo aquele que decide viver uma vida com Deus, todo aquele que decide viver uma vida com Deus, todo aquele que decide viver uma vida em Cristo, todo aquele que decide viver uma vida desta forma, é porque ele está dizendo assim, eu preciso viver uma vida no Espírito. Porque só aqueles que vivem uma vida no Espírito é que vão entender as coisas do Espírito. Elias poderia ter dito assim, o que uma mulher viúva tem para poder fazer para mim num tempo tão difícil como está? Mas só quem vive no Espírito entende e compreende quando Deus nos dá uma palavra, nos dá uma direção. E a direção que Deus deu a Elias primeiro foi, vai para a beira do ribeiro, porque lá tem água, e eu já ordenei, eu já mandei os corvos
te servir. A segunda direção foi essa: sai daqui, vai para Serepta, porque lá eu já mandei uma mulher, uma viúva. Ei, só quem está no Espírito, só quem está face a face com Deus, só quem tem vida, só quem tem relacionamento com Deus é que vai entender, é que vai ter o discernimento de que aquilo que é impossível para uma pessoa que vive no natural, para aquele que vive no Espírito, tudo é possível. Ele foi, chega lá, se depara com ela, uma mulher sem esperança. Mas ele viu aqui, ei, aonde não há esperança, pode haver esperança novamente. Aonde não há mais certeza de vida, aonde só há certeza de morte, ei, eu vim aqui para dizer, há vida ainda. Porque a palavra do Senhor nos diz, amada, que enquanto há vida, há esperança. Se coloca de pé no teu lugar. Eu não sei, querido, como foi o seu mês. Eu não sei como foi o setembro na sua vida. Eu não sei como tem sido o início do outubro. Mas o outubro, para mim, é o melhor mês. De todo ano, o outubro, para mim, é o melhor mês. Não que os outros não sejam. Mas eu disse que ele é o melhor. Porque eu fico mais velho. Mais experiente. Amém. Eu não sei, querido, quais são as suas expectativas. Mas eu sei de algo. Aquele que passa a andar no Espírito, a viver no Espírito, para ele não há tempo ruim. As coisas podem até fechar, mas aquele que anda no Espírito, quando tudo se fecha, ele ainda consegue ver uma saída. Porque o Espírito lhe mostra. Aquele que não vê mais, aquele que não tem mais esperança, quando ele passa a viver uma vida no Espírito, o Espírito lhe revela algo e gera nele a esperança, a certeza e a convicção de coisas novas virão. Eu quero liberar uma palavra sobre ti nesta manhã. E a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida nesta manhã. Sexta-feira, querido, nós estávamos aqui. Creio que o pastor também vai falar. Porque a igreja agora tem mais um culto, né, pastor? Ninguém tinha intenção de nada. Mas o pastor, ele, direcionado pelo Espírito, ele nos chamou e nós fomos ali para o pátio e começamos a orar. Numa direção de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, amado? Ei, quando você entender, querido, o que é viver uma vida no Espírito, você vai entender que coisas pequenas, mínimas, se tornarão grandes. Se tornarão grandes. E a palavra que eu quero liberar sobre a tua vida nesta manhã, princípio de mês, faz assim com as suas mãos. Agora aqui, fecha ela e faça como se você... Isso. Eu quero liberar sobre a tua vida nesta manhã, princípio de mês de outubro. Que este mês será um mês, querido, será um mês em que o que Deus irá derramar sobre ti, não haverá limites. Não haverá limites.
Quando nós terminamos de orar ali, nós saímos, eu aproveitei que o pastor foi, eu fui junto com o pastor, atravessamos a pista ali, e eu falei assim: pastor, o Senhor falou que vai abençoar, não há limites, não há limites, não há limites para Ele abençoar o ministério. E essa palavra, amada, entrou em mim, e eu quero liberar sobre a tua vida nesta manhã. Não haverá limites para aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida neste mês. Eu profetizo, querido, sobre ti: não haverá limites, não haverá limites, não haverá limites para aquilo que Deus irá liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus planos, os teus projetos. Aquilo que você tem sonhado com Deus, aquilo que você tem projetado em Deus, querido, não haverá limites. Não haverá limites, não haverá limites. Abra os teus ouvidos, abra os teus olhos espirituais, para que você possa visualizar, para que você possa ver, para que você possa contemplar, para que aquilo que o Senhor irá liberar sobre ti, ei, querido, você vai ver materializando na tua vida. Você crê nisso? Agora fecha as suas mãos e fala assim: Senhor, eu tomo posse. Fala assim: Senhor, eu tomo posse. Fala assim: Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. Olha aqui para mim, querido. Preste atenção. Antes de eu retornar a palavra. Faça uso do poder da palavra. Faça uso. Faça uso. Determina as coisas. Nós orando, pastor, e a gente entende, amado. Ele nos deu uma correçãozinha. Isso foi bom. Né, pastor? Ele falou assim: olha, faça assim. Declare assim. Fale assim. Determina. Determina. Amado, a nós foi dado o quê? Poder e autoridade. Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja tem todo o poder e toda a autoridade nessa terra. A igreja só precisa o quê? Se mover, se movimentar como igreja. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você exerça o poder da autoridade que há sobre ti. Que saiam as palavras de bênção sobre dos teus lábios. Que você profetize. Que você determine as coisas na sua vida. Que você determine o melhor de Deus na sua vida. Que você determine, querido, determine sobre ti. Determine sobre a tua casa, sobre a tua família. Essa semana, querido, eu fiz algo que há muito tempo eu falei para o Senhor que eu não iria fazer. Mas Deus, Ele estava me incomodando muito. Eu falei assim: Senhor, eu disse algo ao Senhor um tempo que eu preciso mudar. E eu estou sentindo que é direção do Senhor. Que eu tenho um casal de filhos, eu tenho um de 21 e tenho uma de 5 anos. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não oro mais pelo meu filho, eu coloco ele nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Falei assim para o Senhor. A única coisa que eu falo é assim: Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. E o Espírito começou a mexer comigo nesse intuito. E essa semana, a gente ora todo dia à noite. Ele também ora. Ele faz parte. Ele não corre, não. Eu segurei na mão dele e eu falei assim: aqui, deixa eu te falar algo. Um tempo atrás eu falei com o Senhor e eu disse isso para você. Que eu falei assim: olha, a minha oração a Deus é que Deus pega você e faz do jeito dele, da maneira dele. Falei com ele, não vou mais pedir mais nada. Só para que Deus
pega você. Mas eu falei assim aqui, deixa eu orar com você hoje. E eu falei assim, Deus, Ele é teu. Ele é teu. A minha casa é tua, a minha família é do Senhor. Ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Ele é do Senhor. É um bom filho, eu não tenho o que reclamar não. A gente brinca. Tem hora que a gente até embola, mas na brincadeira. E ele é mais forte do que eu. Quando a gente vai na praia, a gente brinca. De embolar mesmo. Eu saio em desvantagem, porque ele é mais pesado. Joga o peso em cima, segura. E a gente tem um amor muito grande. E eu falei assim, olha aqui, a partir de hoje, a minha oração é essa por você. Que o amor de Deus, que foi liberado por ti também, que você possa ver este amor, reconhecer este amor e se render a Ele. E Ele me deu um abraço tão grande que me quebrou. Me quebrou. E eu falei assim, como pai eu te abençoo. E libero sobre a tua vida a bênção da salvação. A bênção da salvação. A bênção do renovo de Deus na sua vida. Restauração de Deus na sua vida. Porque Deus também te ama. Deus também te ama. Então, amado, aqui, exerça o poder da palavra. Determina, em nome do Senhor Jesus. Chama a existência aquilo que não existe. Chama a existência as coisas que não existem. E você vai chamar pela palavra. No princípio não havia nada, mas pelo poder da palavra, o que não existia passou a existir. Amém? Que Deus te abençoe.